Oi, Ludmila, boa noite. Tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Legal. Oi, Ana. Tá boa, querida? Oi, tá ajustando minha luz daqui, Sinara. Oi, Ludmila. Oi, Sinara. Oi, todo mundo que tá por aí. Vamos lá, vamos começar então aqui. Eu queria primeiro mostrar o cartaz do filme, que se chama Marias. Marias, né? Que é um filme que vai lembrando das Marias que nós temos, né? Todas mulheres Marias, Maria Quitéria, Maria Bonita, Maria Prestes, Marielle, né? Até a Olga, quando chegou, a Olga Benário, quando chegou no Brasil, tinha nome de Maria, que fala no filme. A Dilma também está incluída nas Marias. E a minha primeira pergunta é essa, Ludmila. Você decide fazer um filme falando de todas as Marias, depois que a Maria Prestes resolve não aparecer no filme, ou você já pensava nisso antes? Bom, eu já pensava nisso antes, mas nunca deixando de ter a Maria Prestes como protagonista. Opa! Voltei? Peraí, aí, agora. Tá. Eu já pensava, na verdade, assim, a gente já construiu esse roteiro só com personagens mulheres, mas eu nunca abri mão de ter a Maria Prestes como protagonista, né? Então, a gente fez o filme praticamente com o mesmo material que a gente já tinha produzido quando a gente tinha autorização da Maria para usar a imagem dela. O que aconteceu foi que a gente teve que olhar de novo para esse conteúdo todo do filme e construir a imagem dela a partir desse entorno. Mas mesmo ela sendo uma personagem clandestina no próprio filme, ela não deixa de ser a espinha dorsal do filme e a história principal, né? Eu acho que, por mais que a gente tenha em imagens enriquecido essa narrativa, né, em conteúdo, ela fica muito centrada ainda, né, na história da Maria. Se eu me lembrei, sabe, da clássica história do Gay Talese com o Frank Sinatra. Não sei se você conhece. Conheço. Então, só para contar para o pessoal, né, o jornalista Gay Talese foi entrevistar o Frank Sinatra, que é um case famoso de jornalismo, tá, gente? Ele foi entrevistar o Frank Sinatra estava resfriado. E aí ele não teve a entrevista com o Frank Sinatra e faz a matéria mesmo assim, ouvindo todo mundo no entorno de Frank Sinatra, menos o Frank Sinatra. Muito legal. Foi mais ou menos o que você fez, né? Eu acho que talvez eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista do jornalista, mas talvez tenha sido uma saída jornalística, né? Que você sai para fazer uma matéria e tem que voltar com a matéria, não importa o que aconteça, o que você tem que contar o que você conseguiu, né? E aí a história que eu consegui contar foi essa. E o que foi que aconteceu? Você pode dizer, não? A Maria, acho que ela não quis assinar o contrato, né? Ela não era uma mulher que assinava contratos, ela dizia que não assinava contrato com ninguém, nunca casou no papel com Prestes, nunca se filiou a nenhum partido oficialmente. E aí a questão de assinar o contrato era sempre adiada, depois a gente vê e a gente ia fazendo as filmagens, ela topava todas as filmagens, mas na hora de assinar o contrato, ela emperrava. E aí a gente acabou tendo que fazer essa opção por uma questão, né, de respeitar a decisão dela, né? E usamos aí os recursos que tínhamos para construir quem foi essa mulher, mesmo sem retratá-la, né, fisicamente. Os filhos falam bastante. Ana, o que você, como neta, achou do filme? Com esse recurso da avó clandestina, como disse a Ludmila. Ai, gente, para mim foi muito difícil. É difícil até falar. Bom, vamos lá. Porque você fica emocionada? Eu sempre fico. A Ludmila e a equipe já tinham me mandado para ver o filme, porque a gente já sabia que ia ter entrevista e tudo mais, já teve algumas outras também.
E aí, para mim, foi muito difícil ver, assim, odiei ao máximo. Por duas questões, assim. Uma, porque eu acompanhei minha avó animada com o filme. Na época que eu conheci a Ludmilla e tudo mais. E minha avó, minha avó adorava falar e ser ouvida e ser perguntada. Então, eu acompanhei essa fase. E acompanhei a fase do fim desse namoro, digamos assim, né? E isso me mexeu muito comigo. Eu criei uma espécie de um bloqueio, assim. Eu até falei isso com a Ludmilla quando eu fiquei sabendo que o filme ia sair. Eu falei assim, eu achava que esse filme não ia sair nunca, porque eu nunca mais ouvi nada do filme, não soube nada do filme, é como se tivesse... não fosse sair mesmo. Então, eu tinha até medo de ver, sabe? Assim, eu criei um bloqueio. E também porque tudo que envolve minha avó ainda mexe muito comigo, muito, muito mesmo, me emociona muito. Então, foi muito difícil ver o filme e não ver a minha avó no filme. Foi muito, muito. Assim, não ver fisicamente ela, né? A ouvir ela. Difícil, né, Ana? Vamos botar aqui o trailer do filme para vocês terem uma ideia de como que é. Está em todos os cinemas, está estreando agora, né, Ludmilla? Isso, a gente está estreando a gente está agora em 7 salas no Brasil, né? Acho que mais para o final eu posso dar esse resuminho aí das cidades. Claro. Aracaju, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, enfim, devo estar esquecendo algum lugar, mas estamos muito contentes aí com essa distribuição da Descoloniza Filmes, que conseguiu todas essas salas para a nossa primeira semana, e estamos aí apostando no público para conseguir ficar mais tempo em cartaz. Massa. Coloca aí, Gui, para a gente o trailer. A senhora Maria Prestes tem noção exata da figura com quem se casou? Está apta a desempenhar um papel histórico? Eu acreditava tanto na história da Maria. Era uma mulher que tinha vivido na pele a realidade brasileira. Tinha participado ativamente de grandes momentos do século XX. Nós conseguimos colocar uma mulher na presidência. Duas gerações brasileiras saberão que na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República, o machismo e a misoginia mostraram suas ideias máximas. Eu acreditava na força das suas palavras. Refazer dá, porque as pessoas que não têm, precisam de comer também. Ela falava que a luta começa de baixo. Na sala de aula, nós estamos preparando porque futuramente são os nossos lutadores. Na escola, no ônibus, no mercado. O debate da política, não dá para pensar em 2018 só, quando iniciar o ano de 2018. Ela falava que a ditadura não acabou. E que era para a gente se preparar. Porque vinha chumbo grosso por aí. Este foi um crime político. Crime político se responde coletivamente e com luta. É que sem homens, cada vez mais, mulheres ocupando todos os espaços. Porque a história da Maria é a história das mulheres que constroem esse país. Muito legal, gente, muito bom. Ana, Ana não, Ludmilla, você sabe quando você... Ana e Ludmilla, eu quero uma pergunta para vocês duas. A Dilma fala uma hora, né, que ela temia a morte da democracia, né, naquele discurso famoso dela, ela fala, eu não temo nada, eu temo a morte da democracia. E foram duas coisas que foram abaladas pelo golpe da Dilma. Foi a democracia brasileira e também... Eu acho que o Brasil ficou mais misógino desde então, né? Porque as pessoas, às vezes, negam, os analistas políticos da mídia comercial negam o viés machista, misógino do impeachment, segundo eles, golpe, segundo nós falamos. Eles negam, eles acham que não tem nada a ver. Mas o fato é que o Brasil
ficou muito mais misógino. Veio um machismo junto com a extrema-direita impressionante, vocês não acham? Eu acho que o filme ele tem uma proposta justamente de criar uma narrativa de enfrentamento a esse machismo e essa misoginia, e a própria narrativa hegemônica, né, do patriarcado, que toma conta de toda a nossa formação, história. Eu acho que o filme ele procura, de alguma forma, um combate através das imagens, sabe? E esse foi um dos motivos que me fez não desistir, né, de contar essa história, porque é a história das mulheres que nunca é contada, né? Então, eu concordo com você, eu acho que tanto que tem essa fala no filme, né? Que o golpe, essa fala na boca da própria Dilma, né? Sim. Que o machismo e a misoginia mostraram suas faces, né? No impeachment. E eu acho que uma coisa interessante, que eu já queria ter lançado esse filme há muito tempo. Nosso primeiro plano de lançar esse filme era em 2018, 2019, que foi bem no ano, né, que o Bolsonaro foi eleito, que a Marielle foi morta. Então, assim, eu me lembro que eu fiquei muito frustrada por não poder usar o filme como uma ferramenta política na época de enfrentamento desse avanço da extrema-direita. E aí, o que eu ia comentar agora é que eu fiquei achando que a gente já está no momento que o filme talvez não tivesse um impacto tão forte, porque a gente não estaria enfrentando esse cenário tão conservador, mas, surpreendentemente, só piora, né? E aí o filme se torna cada vez mais uma ferramenta contra esse discurso hegemônico, né? E uma ferramenta de memória também. Não, contra o machismo, veja só, nessa eleição, as mulheres que estão no segundo turno são as maiores vítimas de fake news. Não tem nem comparação. A Natália lá em Natal, né? E a Maria do Rosário em Porto Alegre, gente, o que eles estão fazendo com elas é uma coisa assim absurda, né? Então, eu acho que esse cenário de misoginia, de machismo, não passou, né, Ana? Não, está muito longe de passar. Para além de ser neta da Dona Maria, eu também sou uma estudiosa do ingresso das mulheres na política no Brasil. Talvez até por ter acompanhado a história da minha avó. Isso. Então, uma das estruturas da nossa fundação como sociedade é o patriarcado, né? A grande concentração da terra, da riqueza, a escravidão e o patriarcado. Então, a misoginia e o machismo estão presentes desde que o Brasil é Brasil, né? E é muito recente a entrada das mulheres no ambiente da política. E uma coisa que eu sempre falei para as minhas meninas e com quem eu posso compartilhar, que quem me ensinou a fazer política e enfrentar o machismo na política foi minha avó. E isso transparece muito no filme, é isso que a minha fala ficou cortada a primeira, porque eu não consegui terminar, que eu fiquei muito angustiada de não ver minha avó no filme, porque eu via que as pessoas ali, tem momentos do filme que as pessoas estão fazendo perguntas para ela, e aí não aparece ela respondendo, aquilo ali foi uma angústia grande para mim, mas ao mesmo tempo eu vi que ela estava ali, né, até pelo olhar das pessoas, refletiam a ela, e as perguntas e tudo. E a minha avó era daquelas pessoas e a Ludmila percebeu isso andando com ela pelo interior, pelo assentamento do MST, os acampamentos, ela amava o MST no final da vida dela, que ela fazia aquela coisa, assim, da coisa mais básica da política, de chegar na cidade, procurar ela sempre procurava quem era a principal autoridade, quem eram os trabalhadores, como eles se organizavam, qual era o jornal. Minha avó tinha uma fixação pelo jornal. Se ela chegasse em qualquer lugar
Ela falou, eu quero saber cadê o jornal dessa cidade. Deixa eu ler aqui as notícias, o que está acontecendo. Se ela ficasse mais de 2 semanas, ela já estava organizando o povo. Então, é aquela coisa da política mais essencial, né? Você via que estava nela, né? E outra coisa que também era admirável nela era a capacidade de tratar absolutamente todo mundo igual. Então, do mesmo jeito que ela se comportava aqui, quando a gente esteve com ela em Brasília, em lugares de altas autoridades, né? O presidente do Senado recebeu ela e tal, a própria Dilma, quando presidenta. E era o mesmíssimo tratamento que ela dava a qualquer outra pessoa, os porteiros lá do prédio que amavam ela, qualquer pessoa com que ela se relacionasse, era exatamente a mesma forma, o mesmo tom de voz, o mesmo papo. E ela tinha uma força muito vital, muito grande e de transformação. Por isso que ela gostava dos jovens, por isso que ela gostava das crianças e da Marielle. Eu achei muito oportuno, Ludmila, como vocês trouxeram a Marielle para dentro do filme, porque ali é uma justiça com a Marielle e com a minha avó, assim, porque a minha avó ela era isso, ela gostava de estar com as lideranças, as novas lideranças. E ao longo de toda a vida. Cerveja Maria Prestes, hein? Tomando lá na sala da casa da minha avó. E a minha avó, Sinara, ela enfrentou o machismo ao longo de toda a vida dela. Inclusive dentro da própria família Prestes. Para falar uma coisa assim, que pode parecer estranha, mas. A minha avó foi vista, a princípio, como a cuidadora do meu avô, como a empregada doméstica, uma mulher nordestina que só tinha até o 4º ano do ensino fundamental, que cuidava ali. Ela recebeu uma missão do partido de altíssima confiança. Foi confiada a ela a segurança do principal dirigente partidário comunista, do principal dirigente do partido. Que naquela época era muita coisa, né? O Prestes tinha sido recém-eleito o senador mais votado, só perdeu para o Getúlio, cai na clandestinidade, que é quando a minha avó entra em cena. E mesmo assim, ela por muitos anos foi vista como a sombra, ela não... Acho que a Ludmila traz isso no filme também, né? Eu achei uma coisa muito interessante, Ludmila, quando você traz no filme um momento, estou dando um monte de spoiler aqui, eu acho, mas um momento que o Prestes volta ao Brasil depois da anistia, e aí você fala assim, procurei a Dona Maria, mas... Ela não aparece. Ela estava nos bastidores, né? Porque aquela imagem ali, né? Aquelas imagens ali... são públicas, né? Não sei se pode usar, se não podia usar, como era a história, mas porque ela estava nesse bastidor, só que ela era de uma força incrível, e ela era de uma força política incrível, mas ela encontrou esse machismo, essa misoginia, que depois a Dilma fala. E um dos encontros mais maravilhosos que eu vi na vida foi quando a Dilma e a minha avó receberam o prêmio Berta Lutz juntas em 2012, que essas duas mulheres, né? Eu parei algumas fotos, mas não peguei a da Dilma. Coloca algumas fotos da Maria, já que ela, né, só aparece sendo falada. Olha aí, ela com o Prestes, né? Ela bem mais jovem, né, Ana? Bem mais jovem. Quando ela conhece o Prestes, ela é uma menina, né? Engraçado que a Maria ficou com cara de russa. É engraçadíssimo. Olha a cara de russa que ela tem, gente. Olhinho puxadinho. Não parece. E ela falava russo, viu? E ela falava russo. Falava russo. Pois é, no filme, aliás, aparece o prédio onde ela morou, né? Você viu que no filme tem o prédio, né? A Ludmila vai até a Rússia. Aí a coluna Prestes, né? Que a gente queria comentar também, que está fazendo 100 anos, tá, gente? Está fazendo 100 anos de coluna Prestes. Eu tinha separado essas fotos aqui para a gente mostrar. Mas olha só, deixa eu só ler os comentários aqui para vocês. Edson Joane fala, boa noite, Ana. Tive o prazer de conhecer sua avó quando trabalhei na editora Anita Garibaldi, que era outra Maria, citada no filme, que lançou o livro dela. Um abraço. E a Laline Casais falou, boa noite, queridas Aninha, Sinara, Ludmila, todas e todos. Por favor, quem narra o filme? Eu ia fazer essa pergunta para você, Ludmila. É você mesma que narra?
Sou eu mesma que narro. E isso, para mim, foi bastante sofrido. Assim, eu não narro nenhum dos meus filmes anteriores, eu fiz mais de 20 curtas-metragens, não é o tipo de linguagem que eu adoto, assim, não é uma proposta que faz parte, né, do que eu penso, do cinema que eu, em geral, penso, né, tanto que eu também não pensei que esse filme seria assim, né, acabou sendo, assim, a única forma possível desse filme acontecer, mas eu procurei me apropriar das expressões, das palavras, das frases da Maria, né, das mensagens que ela passava. E eu experimentei chamar 2 pessoas para narrar, uma amiga contadora de história, e também minha irmã, que depois acabou me dirigindo nessa narração, minha irmã é atriz, Maíra Kestenberg, e aí não funcionou, porque, de fato, tinha que ser na primeira pessoa mesmo, assim, sabe? Entendendo o peso de cada palavra, de cada episódio que estava sendo narrado, né, de cada nome que estava sendo dito. Então, sou eu mesma que narro o filme. Você ficou com medo da comparação com a Petra, né? Porque, em geral, né? Eu não fiquei com medo não, porque, como eu disse, não é o tipo de filme que eu quero fazer, sabe? Eu acho que os filmes, na verdade, assim, tem um pouco que é você pensar o filme que você quer fazer, e tem um pouco que é o filme te diz o que ele é. Por exemplo, tem muita gente que me pergunta, por que você fez um road movie? Marias é um road movie. Marias é um road movie porque a vida da Maria era um road movie. Ela morava no Rio de Janeiro, ela tinha uma casa em Saquarema, ela visitava a família do Nordeste, ela militava no interior do Piauí, né? Então, assim, se eu quisesse contar a história dessa mulher, eu tinha que fazer um road movie. Então, assim, de alguma forma, o filme, ele te pede, ele te diz, ele te dá uma dica de, né, como é que essa história pode ser contada, né? E aí, acabei narrando esse road movie aí, que era para ter sido narrado pela própria Maria, originalmente. Mas já era um road movie, né? Ana? Então, eu ia falar exatamente isso, que não tinha como fazer uma história da minha avó sem estar andando muito, andando atrás dela. Porque a nossa vida foi andar atrás da minha avó, gente. Por esse Brasil afora e pelo mundo também, né? Uma das viagens mais interessantes que eu fiz com a minha avó foi em 2015, acho que foi 2015. Olha só, Sinara, para a inauguração da sede da Unasul no Equador, lá na metade do mundo, que era a sede construída para a Unasul, que depois degringolou, né? Tudo. E eles fizeram ali um evento na inauguração em memória de mulheres que lutaram contra a ditadura em diversos países da América Latina. E lá foi minha avó, e foi lá minha avó para essa viagem. E foi lá, desde lá que eu comecei também essa história de chamar minha avó de abuela, e todo mundo me perguntar da abuela, porque ela tinha muitos amigos na América Latina. E minha avó já estava mais idosa, né, nesse evento, e aí ficavam todas as autoridades perguntando como está a abuela, está tudo bem com a abuela, um sol fortíssimo no Equador. E ela tinha essa capacidade de resistência, né, que sempre acompanhou ela, né, desde a infância dela, foi sendo curtida, parece que pela vida, né? Mas ela queria estar lá e não queria sair de lá e queria conversar com todo mundo. E era assim, para fora do Brasil, para dentro, e sempre com uma curiosidade muito genuína de estar em contato com as pessoas, de entender o que está acontecendo aqui, por que é, como que é mesmo, como é que vocês vivem aqui, por que isso está acontecendo. Então, era uma andança, né? Uma andarilha. E ela acabou se casando com alguém que andou muito, né? Estava falando 100 anos do Coluna Prestes, esse ano 100 anos da Coluna Prestes, ela caminhou com Prestes por 40 anos, o Cavaleiro da Esperança, né? 25 mil quilômetros, eu estava vendo aqui, a Coluna Prestes foi 25 mil quilômetros, que é considerada a maior marcha da história da humanidade, misericórdia. Tem uma história curiosa da filmagem, que a gente, quando a gente estava filmando com ela 2 semanas no Nordeste, a gente tinha lá um horário, né, a equipe tem que trabalhar até 10 horas por dia, tem que descansar depois de tantas horas, tem que almoçar depois de tantas horas. A Maria
não queria saber. Ela acordava cedo, ela já saía, ela já tinha uma programação. Eu tinha que ficar convencendo a equipe para a gente conseguir alcançar e registrar a Maria em todas as agendas que ela tinha. Ela ia do café da manhã até o jantar, fazendo encontros, né, debatendo política nas mais diversas instituições que recebiam ela, universidades, câmaras, acampamentos, ocupações. Ela realmente era uma andarilha também. Tem uma foto que ficou faltando da Ana no aniversário de 90 anos, que com tanta caminhada, gente, ela ainda viveu bastante. Olha aí, ó, 90 anos está a Ana com a avó e a Jandira Fegali aqui nessa foto dos Maria 90 Prestes. Muito legal. Eu acho que eu fui nessa festa, não foi, Ana? Você passou lá? Foi tanta gente nessa festa. Eu acho que eu fui nessa festa. Eu acho que sim. Olha, foi muito linda essa festa. Eu tenho uma foto da minha avó na véspera desse dia, na noite, toda arrumada para sair. E eu falo assim, gente, essa pessoa não tem 90, não está fazendo 90 anos. Assim, ela tinha um brilho, assim, uma luz, uma força física, né? Uma força vital da cabeça, que era uma coisa realmente impressionante. E dava muita bronca na gente, assim, a Ludmila está contando nas agendas. Você não trouxe um livro meu para a gente dar para essa pessoa? Eu lembro muito de um caso também de uma prima minha, que inclusive aparece no filme, a Maria, que foi morar no interior da Bahia, e já tinha um ano, pouco, que ela estava morando lá, e minha avó chega, e aí a minha avó pergunta para Maria, tá, mas e aí como é que é aqui? Você está organizada? Quem tinha lá a diferença entre o pessoal das pousadas, o pessoal dos indígenas, e ela queria saber como que a minha prima já estava organizada ali. E se a gente não tivesse organizado, ela dava bronca na gente. Então, ela ensinou muita gente realmente, não só a nós da família, mas quem pôde estar com ela, a como fazer política, assim, com P maiúsculo. Tem um trecho do filme que na narração, né, fala, por exemplo, das cangaceiras e tal. E aí eu me chamou muita atenção, né, que no texto fala que a história conta como se elas tivessem sido perdidamente apaixonadas pelos cangaceiros e tal. E aí a narradora Ludmila fala, não acredito que tenha sido bem assim, né? E não foi mesmo, né? Outro dia entrevistei a Adriana Negreiros, que fez o livro da Maria Bonita. E a história das cangaceiras é uma história de sequestro e estupro, né, gente? Vamos ser francos, vamos contar aqui o que é a história das cangaceiras. Não tem heroísmo feminino ali. O que tem são meninas muito jovens que eram sequestradas. A Maria Bonita, quando vai ficar com o Lampião, tem 12, 13 anos. Imagina, 12, 13 anos. Então, assim... Depois elas são pintadas como heróicas, mas foi uma história que realmente, como você disse, não foi bem assim, perdidamente apaixonada, né, Ludmila? Não tem romantismo ali, né? Eu acho que pelos dois lados, assim, né? Por esse lado que você trouxe, né, da violência, né, muitas vezes, e também pelo lado de não reconhecer uma vontade própria, um engajamento da mulher na luta que não passe pelo homem, né? Ou que não passe por uma vontade de ser homem, né? Que acontece muitas vezes nessas narrativas dessas mulheres. Ela se vestia como homem, né? Ela agia como homem, né? A mulher não pode ser uma mulher aguerrida, lutadora, revolucionária, se ela não tiver, né, fantasiada de homem, sabe? Tipo então, Maria Quitéria, né? Então, eu acho que o filme todo, essa sequência é um prólogo, né? Que traz já uma ideia que está no filme todo, que é a ideia de a história das mulheres contadas por elas mesmas, né? As mulheres sendo representadas por elas mesmas, né? E não dentro de uma narrativa hegemônica de dominação, né? Que sempre vai
subjugar aquele corpo, né? Subvalorizar aquele pensamento ou aquela ação, né? Fez porque estava apaixonada, né? O marido foi para a guerra, ela foi atrás, né? Enfim, então essa é o filme como um todo, ele traz essa mensagem. E esse primeiro momento é só assim um gostinho do que vem por aí. A Maria, você acha que ela se junta ao Prestes super jovem por paixão, por amor? Não, ela diz isso, que não. Ela vai parar em São Paulo por uma questão política. Ela tinha um companheiro que foi preso, ela teve que sair meio fugida de Recife. Essa foi a história que ela me contou. Mas existem muitas versões, na verdade, né, dessas histórias, né? Mas o que importa é que, para mim, é que ela já era uma mulher militante, que já... Família, né? A família já era. Depois eu quero que a Ana... Ela vem encontrar o pai em São Paulo, o pai estava doente já, também num aparelho clandestino em São Paulo. Ela fica com o pai um tempo, e depois alguém manda ela para essa missão, porque ela era de alta confiança e ela disfarçava muito bem. Ela ficou 6 anos lá na clandestinidade, e ninguém desconfiou que ela estava lá com o Prestes tendo filho, né? Tipo, criando uma família, que ela fala que isso aconteceu naturalmente, eles se davam bem, estavam os dois lá o tempo inteiro e se envolveram, mas não foi assim uma paixão, uma idolatria. Isso que a Ana falou, que ela tratava todo mundo da mesma forma, e ela falava isso em relação ao Prestes, que ela tratava o Prestes como uma pessoa comum, ela não tinha essa veneração assim com o Prestes, né? Tinha muito respeito, claro, mas era um respeito mútuo. Ana, você acha que ela se apaixonou por ele depois? Eu queria perguntar para você mesmo, nossa, minha filha, seu sangue é vermelho por todo lado, né? Por parte de avô, é por parte de avó, é por parte de bisavô. Você nasceu para ser comunista, né, Ana Prestes? E eu falo assim, mulheres muito fortes, porque a minha bisavó, Dona Leocádia, foi uma mulher fortíssima, arrancou a bebê da Olga, né, da mão dos nazistas, né? Infelizmente, a Olga foi exterminada no campo de concentração, mas a minha bisavó conseguiu salvar a Anitta, numa época que não tinha internet, fez uma campanha, comandou uma campanha internacional. E a Olga foi uma mulher muito forte, obviamente, né? A primeira companheira dele, e a minha avó Maria é uma mulher fortíssima. Eu sempre brinco com as pessoas, acho que a minha influência é maior, até mais da minha avó do que do meu avô. E ela contava que a minha avó tinha uma diferença de 30 anos, né, gente, do Prestes. Prestes é de 1898. Minha avó é de 1930, com controvérsias, porque nunca sabe direito exatamente com que ano minha avó nasceu, mas ela nasceu por aí em 30, porque mudou tanto de documento. E, então, ela tinha pelo menos 30 anos. Então, quando o Prestes ainda estava preso, né, nos 9 anos que ele passa na prisão, minha avó era uma jovem militante, ela foi militante desde criança, porque não é que ela foi militante desde criança, ela recebia tarefa desde criança, porque o pai era um super também dirigente, né? E ela lutou pela libertação do Prestes da prisão, digamos assim, né? E ela jamais imaginava que ela teria que o dirigente que ela iria cuidar, né, do aparelho do dirigente era ele. Tanto ela fala no livro, né, que ela esperava, depois que ela ficou sabendo aquela coisa do Cavaleiro da Esperança, ela viu que o Cavaleiro da Esperança era baixinho, mais baixo que ela. Era um homem mais baixo que ela. Então, ela fala mesmo, relata que não foi uma paixão, foi a convivência que aproximou eles. E até alguém perguntou aqui no chat quem influenciou mais, ele influenciou ela, acho que os dois se influenciaram. Ela contava que ele ensinou ela a gostar de literatura, inclusive literatura russa, ela fala, Tolstói e outros. E ela ensinou muita coisa da vida prática para ele. Porque isso também a Ludmila coloca no filme. Minha avó realmente era uma mulher de prática, a vida dela era prática. E ela mesma falava isso, não sou teórica, eu sou da prática.
Então, eu acho que ela passou muito isso para ele também, da vida. Agora, 9 filhos, né, minha querida? Rolava um tesão, pelo menos. Claro, pode não ter sido uma paixão inicial, mas que teve teve um amor, é inegável, né, gente? E ela recebeu muito preconceito, dificuldade. Por isso, né? Como se ela não estivesse à altura do Prestes, né? Quem é essa mulher? Ela não, né? E, infelizmente, comparações totalmente indevidas e descabidas com Olga. Cada uma teve um seu lugar aí nessa história, né? Uma coisa que eu achava muito engraçada da minha avó é que às vezes as pessoas chamavam ela de Olga. Às vezes na rua, e ela não contestava, às vezes ela não contestava. Ela tá... Tudo Essa bem. é uma coisa muito engraçada, porque muita gente confunde, né? Muita gente acha que, por exemplo, eu sou neta da Olga, tem que explicar, né? E acontecia muito com a minha avó, gente. Às vezes as pessoas chamavam ela de Olga. Na rua, às vezes alguém assim. Ludmila, última pergunta, o tempo voa aqui, tá? Mas eu queria... Você fala em determinado momento isso no filme, né? Que o partido foi acusado de esconder a Maria, né? Não, falo que o partido foi... Em que sentido? De esconder, de ela não aparecer, de ela estar sempre nesses bastidores que a Ana mencionou, né? Que ela não aparece naquela cena da chegada, que ela está sempre meio ocultazinha. Sim, mas eu não sei se foi o partido que escondia a Maria ou se a Maria ou se era a imprensa que não filmava a Maria, ou se era a própria Maria que queria se preservar por toda a sua trajetória de câmeras e holofotes, enfim. Eu não posso afirmar. O que eu sei é que a Maria é uma personagem que é ofuscada, de certa forma, na história do Brasil, né? E eu acho que é uma mulher, ao mesmo tempo que representa todas as mulheres da luta de base, né? É uma mulher que teve e agiu em grandes momentos do século XX, que agiu contra Vargas, que agiu contra a bomba atômica, que agiu contra a ditadura militar, que agiu pela redemocratização, que sempre foi dos movimentos de mulheres, que sempre foi das associações de moradores de bairro, sabe? Então, eu acho que a Maria é um exemplo de militância para todas, né? Que não é, você não precisa ser candidata, você não precisa ser a líder, né, da associação, né? Mas você precisa se engajar na sua comunidade e ela fazia isso de uma forma natural e exemplar. Ana, quer comentar? Eu vou aproveitar e vou ligar o ventilador aqui, que está muito quente. Só um momentinho, tá? Pode falar, Ana. Não, eu estou acompanhando aqui o chat, o povo está perguntando, o pessoal está... Até cumprimentar o pessoal aqui, a Vera, Pascoalato, Wallace, Helena, Ruth, todo mundo que está aqui comentando, Laline. O pessoal está perguntando o que a Anitta seria, né, minha. A Anitta é minha tia. Ela é irmã da minha mãe. Ou seja, Prestes teve uma filha com a Olga, que foi a Anitta, que é essa que eu contei a história, né? A Olga foi deportada para a Alemanha, nazista, grávida. Teve a Anitta. Inclusive, tem um filme que é muito bonito, o Olga, do Jaime Morjardin, que mostra um pouco isso. E ela... Nossa, telefone aqui em casa. Chegou alguém aí. Telefone. Vou pedir a minha Helena aqui para atender. Então, a Anitta é fruto desse amor do Prestes com a Olga. E depois, já nos anos 50, é que o meu avô vai se casar com a minha avó, vai ficar junto com a minha avó. Minha avó sempre falava, não assinei contrato, e falava para nós netas, principalmente. Gente, não assina contrato com ninguém, não assina contrato de casamento com ninguém. E acaba que até... ironicamente, é uma questão aí da própria condução com o filme, né? E aí minha avó já tinha 2 filhos, o meu avô assume os 2 filhos como dele também, filhos dele, e vai ter mais 7 filhos com a minha avó,
minha mãe, que, portanto, é irmã da Anitta, a Anitta é minha tia, concluindo a história. Tem muita confusão aqui. O professor está falando, me perdi toda aqui. Gente, ó, a gente está chegando no final aqui da entrevista. Como todos e todas que vêm aqui no nosso programão, a Ana e a Ludmila trouxeram dicas culturais para vocês, tá? A da Ludmila é um livro da Bell Hooks. Coloca aí, por favor, na tela. Bell Hooks, Olhares Negros, Raça e Representação. Por que você quer indicar o livro para a galera, Ludmila? Eu acho um livro muito interessante nesse pensamento de desconstrução das narrativas patriarcais, coloniais. É um livro que é de artigos, então ele aborda vários filmes, ícones pop, e ele faz uma releitura dessas narrativas, apontando como que as pessoas negras muitas vezes são retratadas pela branquitude, né? Como que a gente reproduz essas estruturas de machismo, de racismo. Então, é um livro fácil de ler, porque ele é de artigos, né? Enfim, você pode ler um pouco, refletir bastante, depois você lê o outro artigo. E eu acho que é importante a gente desconstruir essas imagens, que são imagens de poder, que não ajudam na nossa transformação social. É isso. Legal, massa. E a Ana trouxe para vocês a 4ª temporada dessa série, A Amiga Genial, que está na HBO. Eu comecei a ver, Ana, e depois eu acabei abandonando, mas também gostei muito. Por que você está indicando essa série que é baseada nos livros da Helena Ferrante para a galera? Eu gostei muito de quando eu li a tetralogia, né, ou quadrilogia, não sei como diz exatamente, são 4 livros na história da Amiga Genial, da Helena Ferrante, e eu até tive uma certa resistência de ver a série, porque eu queria ficar com gostinho da literatura mesmo, do livro. Mas eu enfrentei e gostei muito, é muito bem feito, é muito bem feito. Quem gosta da literatura da Helena Ferrante vai gostar, eu acho, da Amiga Genial, que já está na sua 4ª e última temporada. Acho que eles retrataram muito bem a história, e também é história forte sobre mulheres, desde meninas, crianças, até a fase adulta, vai acompanhando a amizade de 2 mulheres, muito interessante, é muito bom. Massa, vou ler mais os comentários aqui, ó. Haroldo Latte, Ana é o retrato do comunismo, muito simples, educado, ou seja, o contrário do que a extrema-direita usualmente descreve. Laline Casais fala, ontem vi uma entrevista no Ópera Mundi da grande historiadora Anitta Leocádia sobre o centenário da Coluna Press, recomendo fortemente. Helena CP, na cultura oriental, o amor é construído dia a dia, assim foi o amor deles, leio tudo que encontro sobre o assunto. Ruth Carvalho, sou fascinado por essa história desde que li o livro Olga. Miriam Ramos, que orgulho vocês devem sentir dessa avó. Sem dúvida. Nossa querida Yara Vidal, que história incrível. Haroldo Lacha, a dica cultural também assistiu o filme Maria? Sem dúvida, Haroldo, mas é exatamente essa grande dica do nosso programa. Coloca aí de novo o cartaz, Gui, para a Ludmila dizer onde é que está passando, para as pessoas assistirem, correrem atrás. Olha aí o cartaz, lindíssimo o cartaz, bem na letra cirílica, né? Tem essa inspiração cirílica nas letras, gostei muito, lindíssimo. Onde que está passando, Ludmila? Obrigada, viu? O cartaz foi feito por um designer russo, que a gente chamou para poder chegar aí nessa solução bonita. Ficou bem legal mesmo. Vou passar aqui, então, a agenda. Ó, o filme está passando em Aracaju, no Cine Vitória, em Belo Horizonte, no Una Cine Belas Artes, em Brasília, no Cine Brasília, em Palmas, no Cine Cultura, em Recife, no Cinema da Fundação Derby, no Rio, no Estação Net Rio e no Ponto Cine, e em Salvador, na Sala de Arte e Cinema do Museu e na Sala de Arte Cinemã, e também no Cine Glauber Rocha. Não percam! Isso aí! Melhor assistir agora nesse primeiro final de semana para garantir que o filme fique mais em cartaz. É isso aí.
Olha, Ana e Ludmila, foi um prazer recebê-las aqui no programão e voltem sempre, tá? Muito obrigada. Obrigada, Sinara. Abraço na Ludmila e todos que participaram. Bom final de semana.